Eu recebi um e-mail intrigante que, sinceramente, fiquei em dúvida se deveria mostrar para vocês. O conteúdo dele afirma revelar informações inéditas sobre God of War Lao Fei, detalhes dos bastidores dos remakes e até mudanças que podem transformar completamente o futuro da franquia. O mais impressionante é que esse e-mail traz uma lista com 28 possíveis vazamentos. Alguns parecem absurdos, outros fazem muito sentido quando comparados ao trailer, às artes oficiais e as declarações da Santa Monica Studio. Passei horas analisando cada uma dessas informações para separar o que realmente pode ter fundamento daquilo que pode ser apenas especulação. Ao longo deste vídeo vamos investigar juntos cada um desses supostos vazamentos e já adianto, alguns deles podem mudar completamente a forma como enxergamos Kratos, Lao Fei e o futuro de God of War. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre a franquia e vem comigo, porque essa investigação começa agora. A partir de agora eu vou apresentar cada suposto vazamento, mas não quero apenas ler o que está escrito, quero analisar junto com vocês o que realmente faz sentido, o que bate com o trailer e o que pode ser apenas especulação. Afinal, nem todo vazamento acaba se confirmando, mas quando várias peças começam a se encaixar, a história muda completamente. Antes, quero deixar um recado para os criadores de conteúdo da comunidade de God of War. Se quiserem falar sobre tudo o que será apresentado neste vídeo ou reagir, eu autorizo, sob uma condição: que espere pelo menos 3 dias depois da postagem desse aqui e que dê os devidos créditos ao canal. Fechou? Vamos começar. A espada misteriosa de Lao Fei. Segundo o e-mail, a espada que aparece no trailer é uma arma completamente original, criada exclusivamente para God of War Lao Fei e inspirada em diversas mitologias. Quando eu li isso, a primeira coisa que fiz foi voltar ao trailer para observar o design da arma. E sinceramente, faz bastante sentido. Ela não parece seguir apenas um estilo, ela possui detalhes que lembram armas europeias medievais, também apresenta elementos muito próximos da estética oriental. Isso reforça uma teoria que muitos vêm levantando desde o anúncio do jogo. Talvez God of War Lao Fei seja justamente a porta de entrada para uma narrativa que conecte diferentes culturas e mitologias. Se isso acontecer, essa espada pode representar muito mais do que apenas uma nova arma. Ela pode simbolizar exatamente essa mistura entre diferentes civilizações. A próxima informação chamou muito minha atenção. Segundo o perfil, Merlin, o lendário mago da mitologia celta, estaria diretamente associado ao observatório, aquele enorme telescópio que vimos no trailer. Agora vem um detalhe importante. O e-mail não afirma que Merlin aparecerá fisicamente no jogo. Também não diz se ele será um aliado, nem um inimigo. Ele apenas afirma que existe uma ligação entre Merlin e aquele local, e isso abre inúmeras possibilidades. Será que o observatório foi construído por ele? Será que ele apenas protege esse lugar? Ou será que estamos falando de alguém que controla conhecimentos relacionados ao Everwhelm? Independentemente da resposta, uma coisa parece clara: aquele telescópio provavelmente possui uma importância muito maior do que imaginávamos. Aliás, guardem essa informação, porque daqui a pouco ela pode fazer ainda mais sentido. Agora chegamos em uma das partes mais intrigantes do documento. O Everwhelm é controlado por um ser extremamente antigo e poderoso, mas existe um problema. Algo está causando uma perturbação no equilíbrio entre o bem e o mal dentro desse lugar. Essa talvez seja uma das frases mais misteriosas de todo o documento, porque até agora sempre discutimos o Everwhelm como um local onde passado, presente e futuro coexistem, mas e se ele também depender de um equilíbrio? E se existir uma entidade responsável por manter toda essa estrutura funcionando? Quem seria esse ser? Um deus? Uma entidade primordial? Alguém completamente novo criado pela Santa Monica Studio? Ou talvez uma figura já conhecida da franquia? Por enquanto, só podemos especular, mas essa informação certamente merece atenção. Agora vem uma informação que muita gente já esperava ouvir. Segundo o vazamento, Athena desempenhará um papel fundamental em God of War Lao Fei. Pois é, parece que aquela teoria de que Athena voltaria em algum momento da franquia pode finalmente estar se tornando realidade. E sinceramente, seria
algo bastante coerente. Mesmo depois da saga grega, Athena continuou influenciando Kratos de diferentes formas. Ela representa a culpa, representa passado, representa consequências, então se God of War Laufey realmente pretende conectar diferentes épocas da história da franquia, dificilmente existiria alguém melhor para cumprir esse papel. A grande dúvida é, ela estará ajudando, manipulando ou apenas observando? Outro detalhe bastante interessante é que Laufey não utilizará apenas aquela espada mostrada no trailer. Segundo o documento, ela também utilizará outras armas, entre elas uma alabarda inspirada no estilo chinês, equipada com um acessório em forma de fita. Na hora eu lembrei imediatamente da lança Draupnir. Será que veremos algo parecido? Talvez não exatamente na jogabilidade, mas visualmente faz bastante sentido. Além disso, ampliar o arsenal seria uma ótima maneira de diferenciar Laufey de Kratos e Atreus, dando uma identidade própria para o combate. Outro ponto citado é que o cubo receberá melhorias ao longo da aventura. Isso me parece extremamente plausível. Nos jogos nórdicos vimos equipamentos evoluindo constantemente. Atreus evolui, Freya, Kratos, então seria natural que esse artefato também acompanhasse essa progressão. A grande questão é descobrir quais serão suas novas funções. Será apenas uma ferramenta ou terá importância direta na narrativa? Agora chegamos em uma informação que certamente vai pegar muita gente de surpresa. Personagens do passado retornarão, inclusive alguns que morreram em God of War Ragnarok. Na mesma hora eu lembrei de um vídeo antigo aqui do canal. Há alguns anos eu publiquei uma teoria dizendo que Brok retornaria em um futuro jogo ou DLC. Na época muita gente achou legal a teoria, só que ainda faltava mais provas. Mas conforme novas informações foram aparecendo, essa possibilidade começou a parecer cada vez menos absurda. Hoje já existem vários indícios que apontam nessa direção. Inclusive eu fiz 2 episódios do Vaycast no canal falando dos novos detalhes que afirmam que o anão possivelmente estará no Everwhelm, e deixando claro que as datas desses episódios são o primeiro 26 de junho e o segundo 26 de julho de 2026. E ainda bem que falei primeiro, pois ninguém percebeu esse detalhe antes do canal. Então fui verdadeiramente o primeiro canal a falar sobre isso aqui no Brasil e talvez até no mundo. Agora segura essa. Segundo o documento, a lendária cena em que Kratos retorna para casa para buscar as lâminas do caos em God of War 2018 será revisitada. E mais do que isso, ela possuirá conexões diretas com os deuses do Everwhelm. Na minha opinião, essa continua sendo uma das cenas mais marcantes de toda a franquia. É impossível esquecer aquele momento. A música, o silêncio, Kratos entrando na casa, as lembranças, o peso da decisão. Se a Santa Mônica realmente revisitar essa sequência e ainda conectá-la ao jogo, estaremos falando de uma das maiores conexões narrativas já feitas em God of War. Esse assunto inclusive merece um vídeo inteiro. Agora começamos a entender por que esse conceito é tão importante. O Everwhelm não estará ligado apenas aos acontecimentos de God of War Laufey. Ele também fará parte dos futuros remakes da trilogia. Isso é muito interessante porque reforça exatamente aquilo que venho comentando nas lives do canal há bastante tempo. Sempre achei que esses remakes não seriam apenas atualizações gráficas. Eles precisariam conversar com os novos jogos, criar conexões, expandir a narrativa, dar um novo significado aos acontecimentos da saga grega. Se isso realmente acontecer, estaremos diante de algo muito maior do que simples remasterizações. Agora existe outro detalhe importante. Segundo o documento, esses remakes chegariam apenas após o lançamento do PlayStation 6. Se essa informação estiver correta, ainda teremos uma boa espera pela frente. Agora chegamos ao trecho que mais me chamou a atenção em todo o documento. Foi aqui que comecei a acreditar que talvez exista algo muito maior acontecendo. Segundo o e-mail, Laufey interagirá com momentos do passado de Kratos através de projeção astral. Antes de continuar, vale explicar rapidamente esse conceito. A projeção astral é conhecida como uma experiência em que a consciência se separa temporariamente do corpo físico, permitindo interagir com outros lugares ou planos de existência. Mas o documento vai além. Ele afirma que alguns elementos vistos no trailer lembram conceitos utilizados pelo Doutor Estranho, especialmente relacionados à manipulação da alma.
também menciona o escudo utilizado por Atreus em God of War Ragnarok como uma possível referência visual. Agora vem a frase que realmente muda tudo. Lao Fei redefinirá momentos-chave da trama que transcendem o espaço e o tempo, e eventos da Grécia também estão envolvidos. Você tá falando sério? Essa frase é extremamente importante, porque ela não diz que a história será reescrita, ela diz que será redefinida. Existe uma enorme diferença entre essas duas palavras. Reescrever seria apagar acontecimentos anteriores. Redefinir significa revelar novas informações capazes de mudar completamente a interpretação dos fatos que já conhecemos. Situações aparentemente simples podem ganhar um significado totalmente diferente. Além disso, quando o texto afirma que esses eventos transcendem o espaço e tempo, fica claro que a narrativa não ficará presa apenas à mitologia nórdica. Ela poderá conectar diferentes épocas da franquia: passado, presente, futuro e principalmente a Grécia. Esse talvez seja o trecho mais fascinante de todos, porque abre espaço para descobrirmos que decisões tomadas por Kratos durante sua jornada grega podem ter consequências que jamais imaginamos, ou até que Lao Fei sempre esteve ligada a acontecimentos que acreditávamos serem completamente independentes. Agora, confesso que tenho uma pequena preocupação. Não sei se gosto totalmente da ideia de fazer Lao Fei participar diretamente de acontecimentos tão importantes da vida de Kratos. Existe o risco de reduzir parte da liberdade das escolhas que ele fez ao longo da franquia. Por outro lado, se a Santa Monica Studio conseguir justificar isso de forma convincente, respeitando tudo o que foi construído até hoje, acredito que essa possa ser uma das histórias mais ambiciosas que God of War já contou. E o mais interessante é que daqui pra frente as informações ficam ainda maiores, porque agora vamos entrar nos vazamentos envolvendo os remakes da trilogia. Your son has returned. Agora chegamos à segunda parte do e-mail. Foi aqui que eu comecei a entender que esse documento não fala apenas sobre God of War Lao Fei. Ele tenta desenhar o futuro inteiro da franquia, porque segundo essas informações, a Santa Monica Studio não estaria tratando os remakes apenas como uma atualização gráfica dos jogos clássicos. A proposta seria muito maior: conectar definitivamente a saga grega com a saga nórdica e preparar o terreno para tudo o que vem pela frente. Se isso realmente acontecer, estaremos diante da maior reformulação narrativa da história de God of War. Então vamos analisar cada uma dessas informações. 3 jogos em um único pacote. A primeira informação diz respeito ao formato de lançamento. Segundo o documento, God of War 1, God of War 2 e God of War 3 continuarão sendo jogos independentes, exatamente como conhecemos. Ou seja, cada um terá sua própria campanha, progressão e identidade. Porém, também existiria um pacote reunindo os 3 remakes para quem quiser adquirir tudo de uma só vez. O documento também afirma que o diretor responsável pelo DLC Valhalla de God of War Ragnarok estaria envolvido diretamente no desenvolvimento. Aqui existe uma dúvida. Não fica claro se o texto se refere ao Mihir Chef ou ao Bruno Velasquez. Particularmente, acredito que seja o Bruno. Se realmente for ele, na minha opinião, é uma excelente notícia. Valhalla conseguiu equilibrar nostalgia, desenvolvimento de personagem e jogabilidade de uma forma que agradou praticamente toda a comunidade. Então seria um ótimo nome para liderar um projeto desse tamanho. Outro detalhe bastante interessante é a lista de nomes envolvidos na supervisão do projeto. Segundo o documento, teremos Cory Barlog na supervisão executiva, Mary Olson, atual chefe do estúdio, Ariel Lawrence, diretora do God of War Lao Fei, e Eric Williams, que foi o diretor de God of War Ragnarok. Você já se apaixonou? É muito bom. Se essa equipe realmente estiver trabalhando em conjunto, estamos falando de algumas das pessoas mais importantes da história recente da franquia. Isso aumenta bastante a credibilidade do projeto.
Agora chegamos em uma das informações que mais me chamaram minha atenção. Os remakes terão conexões diretas com God of War Laufey e também com os jogos mais recentes da franquia. Ou seja, não seriam apenas versões modernizadas dos clássicos, seriam parte da narrativa atual. Além disso, o documento afirma que existirão referências ao jogo Metroidvania lançado recentemente. Inclusive, menciona que o personagem interpretado por Jack Quaid poderá ser citado. Esse personagem é conhecido como Ace, ou como muitos de vocês conhecem, Atreus de Esparta. Se isso realmente acontecer, significa que a Santa Mônica pretende integrar praticamente todas as fases da franquia dentro de um único universo narrativo. Agora vem uma informação que pode gerar bastante discussão. Segundo o documento, os jogos clássicos sofrerão ajustes para se encaixar no novo cânone da franquia. Como consequência, materiais suplementares deixariam de ser considerados oficiais. Confesso que isso não me surpreenderia. Inclusive, existe um detalhe curioso. Lá em 2023 eu recebi um e-mail dizendo que mudanças desse tipo aconteceriam no futuro. Na época parecia um pouco duvidoso, mas várias daquelas informações acabaram se confirmando. Então não descarto essa possibilidade. Aliás, isso poderia até ajudar a explicar decisões recentes envolvendo os conteúdos antigos da franquia. Outro detalhe muito interessante envolve alguns personagens clássicos. Segundo o documento, figuras como Teseu, Perseu e Dédalo aparecerão de forma mais integrada entre os jogos. A ideia seria preparar melhor suas participações futuras. Por exemplo, Teseu apareceria ainda em God of War 1 Remake, Perseu teria uma introdução antecipada e Dédalo receberia uma construção mais consistente antes dos acontecimentos de God of War 3. Na minha opinião, esse é um dos melhores pontos de todo o vazamento, porque melhora a continuidade da narrativa sem alterar completamente a essência dos jogos originais. Agora chegamos em uma informação que sinceramente eu ainda tenho minhas dúvidas. Segundo o documento, as asas de Ícaro estariam disponíveis em todos os remakes. Eu não descarto totalmente essa possibilidade. Ou será que não? Mas hoje acho pouco provável. Talvez elas apareçam de uma outra forma, talvez desbloqueadas apenas em determinados momentos, ou talvez como recompensa de pós-jogo. Vamos ver. Outra novidade seria a presença de companheiros em momentos específicos da campanha. Segundo o documento, o Oráculo de Atenas auxiliaria Kratos em God of War 1, Teófilos faria isso em God of War 2 e Pandora assumiria esse papel em God of War 3. Não permanente, apenas durante algumas partes da história. Na verdade, essa ideia já funciona muito bem na saga nórdica, então não seria exatamente uma novidade, mas pode enriquecer bastante a narrativa. Outro detalhe curioso envolve Hefesto. Ele poderia assumir uma função semelhante à dos irmãos Huldra, ou seja, serviria como mercador e responsável por melhorias de equipamentos. Gostei bastante da ideia, principalmente porque ajuda a integrar mecanicamente as duas fases da franquia. Agora resta saber se essa função ficará apenas em God of War 3 ou será expandida para os demais jogos. Esse próximo trecho certamente vai agradar muitos fãs antigos. Segundo o vazamento, as mecânicas de voo, natação e pulo duplo estarão de volta. E mais do que isso, essas mecânicas também fariam parte de God of War Laufey. O pulo duplo inclusive já apareceu rapidamente no trailer. Se tudo isso realmente estiver presente, teremos uma movimentação muito mais dinâmica do que vimos nos jogos recentes. Outro ponto importante, além dos inimigos clássicos, também teremos criaturas completamente inéditas. Na minha opinião, isso é essencial, porque mesmo conhecendo a história principal, sempre existirá a sensação de estar descobrindo algo novo. Essa informação me deixou bastante feliz. Segundo o documento, Mimir será citado durante os remakes. Pode parecer um detalhe pequeno, mas eu gosto bastante dessa ideia. Além de ser um dos personagens mais carismáticos da fase nórdica, ele também funciona como um excelente contador de histórias. Criar essa conexão seria muito interessante. Agora imagina isso, se God of War 3 já ficou conhecido como o jogo em que Kratos praticamente destrói o Olimpo inteiro, o documento afirma que ainda veremos deuses adicionais. Mas isso é impossível! E mais, Afrodite finalmente receberia um encerramento definitivo para sua história. Se isso acontecer, God of War 3 pode ficar ainda mais grandioso. Agora uma informação que provavelmente já era esperada. Segundo o e-mail, os minijogos controversos não estarão presentes, mas o jogo continuará apresentando
falando algumas coisas nesse sentido. Confesso que acho uma decisão bastante previsível para os dias atuais. Outro detalhe curioso, no novo jogo mais, será possível alternar entre as cabeças de Medusa, Euryale e Hélio. Inclusive os dubladores desses personagens já teriam sido escolhidos. É um detalhe pequeno, mas muito interessante para quem gosta de revisitar o jogo diversas vezes. Agora vem uma das informações que mais me animaram. Além da reconstrução dos cenários clássicos, também veremos áreas completamente inéditas. Outras regiões serão redesenhadas. Na minha opinião, isso é exatamente o que um remake precisa fazer. Respeitar o original, mas ao mesmo tempo surpreender quem já conhece cada detalhe da campanha. Agora chegamos ao trecho que considero um dos mais intrigantes de todo esse documento. Segundo o vazamento, uma máscara será introduzida como grande mistério da nova trilogia remake. E por que isso me chamou tanta atenção? Porque existe um detalhe muito curioso. No jogo comemorativo dos 20 anos da franquia, que acabou sendo cancelado, existe uma estátua segurando justamente uma máscara. E todo aquele cenário possui elementos claramente ligados à Grécia. Por isso, essa talvez seja uma das informações que considero ter mais chances de realmente acontecer. E chegamos ao último grande vazamento. Segundo o documento, o final de God of War 1 Remake terá ligação direta com God of War Laufey, mais especificamente com a famosa sequência das visões de Kratos. A teoria apresentada é que essa cena ganhará um novo significado, conectando Kratos ao pós-vida dos deuses e estabelecendo uma ponte narrativa para os acontecimentos de Laufey. Se isso realmente acontecer, toda a jornada grega passará a ser vista sob uma perspectiva completamente diferente. E talvez seja exatamente esse o objetivo dos remakes. Não apenas atualizar os jogos, mas preparar a franquia para o seu próximo grande capítulo. O perfil responsável pelo envio dessas informações afirmou que, além da remoção dos mini-jogos controversos, não possui detalhes sobre outros possíveis cortes de conteúdo. Eles também pediram para permanecer anônimos, no entanto, autorizaram que eu mostrasse a logotipo do grupo, que está aparecendo agora na tela. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual desses supostos vazamentos parece mais convincente? Qual deles vocês gostariam de ver acontecendo? E existe algum que vocês acreditam ser improvável? Escrevam aqui nos comentários porque eu realmente quero acompanhar essa discussão. E claro, fiquem ligados nos próximos vídeos do canal, principalmente porque ainda vou trazer uma análise completa sobre o Observatório, o Every Realm e as possíveis conexões escondidas no trailer de God of War Laufey. Muito obrigado ao perfil que compartilhou essas informações, obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, um agradecimento especial aos membros do canal que ajudam este projeto a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.